Fala aí, pessoal, eu sou o Kaique e vamos falar sobre o 7º episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que foi uma parte da história que diminuiu um pouco o ritmo dos acontecimentos, mas que trouxe desenvolvimentos bem legais e algumas mudanças do cânone bem curiosas, então tem muita coisa pra gente falar. Vamos lá. Depois de um episódio que foi bem focado no progresso da trama, esse novo episódio acalmou um pouco o avanço dos acontecimentos da história para focar mais nas relações entre os seus personagens. E algumas decisões de alguns personagens mostradas agora foram pontos essenciais na formação dos arcos de evolução dessa primeira temporada, como no caso da Galadriel, da Nori e do Durin. E pelo lado do enredo, as revelações sobre o poder do Mithril respondem a algumas dúvidas bem importantes sobre os rumos da história, mas elas também levantam algumas outras perguntas bem complicadas sobre como a série vai adaptar alguns funcionamentos bem importantes do Legendário. Vamos começar falando pela Galadriel, porque ela sofre algumas mudanças bem importantes agora. No início da série, a Galadriel estava sendo totalmente guiada pela sua busca por vingança. Mas agora ela tem um comportamento oposto, demonstrando o autocontrole para recuar da luta. E grande parte do que marca essa mudança é o sentimento de culpa que ela carrega. Como ela diz. It isn't your fault. Yes, it is. Desde o início da temporada, a série vem construindo esse senso de culpa que ela sente agora. A Galadriel já vem caçando Sauron por anos, desde que ela viu aquele símbolo lá no corpo do Finrod, mas sem conseguir acabar com a ameaça dele. Até que chegando lá em Númenor, ela finalmente descobriu o que poderia ser o plano dele, de transformar as Terras do Sul num novo reino corrompido. Plan by which to create a realm of their own. Então a Galadriel foi a primeira a desvendar a possível intenção do Sauron. E é por isso que quando ela vê o Adar concluindo aquele mesmo plano que ela já tinha previsto, a Galadriel sente o peso de uma responsabilidade única sobre essa tragédia. Porque é ela, pessoalmente, que vem caçando essa conspiração desde o início. Então, quando a Galadriel diz que ela sente culpa, não é porque ela acha que ela foi a causa direta da tragédia de Mordor, mas sim porque ela acredita que não conseguiu conter aquele mal que ela já estava combatendo há séculos. E além disso, também foi ela que convenceu os Númenóreanos a irem para a batalha. A fault that is mine alone. Our ships are waiting, my queen. E essa tragédia de Mordor é tão colossal que ela incentiva ainda mais essa busca por mudanças da Galadriel. Desde que ela começou a sua caçada contra o mal, a Galadriel só encontrou propósito na sua busca por vingança. E foi essa obsessão que fez ela ser contrariada várias vezes, pela sua companhia, pelo seu amigo e até pelo rei, porque ela estava se aproximando cada vez mais daquele mal que ela queria combater, como ela mesma já disse. Because I believe they could no longer distinguish me from the evil I was fighting. Mas depois, quando o próprio inimigo aponta essa corrupção que já atormentava a Galadriel, ela escolhe rejeitar a vingança. Thank you for pulling me back. Então, a partir desse ponto, ela já demonstra com uma prova prática como ela já estava buscando se libertar do ideal vingativo, porque é justamente por isso que ela se conteve, recuou e não matou Adar. Até que quando aquele antigo plano do Sauron finalmente se torna realidade, a caçada da Galadriel acaba numa grande sensação de culpa. E a ação do mal que ela vê como a sua responsabilidade se torna mais uma razão para ela continuar mudando sua forma de agir. E talvez seja até por isso que, na primeira cena do episódio, o ponto de vista da cena começa num sentido, mas que vai se invertendo ao longo da cena. Porque o impacto do que a Galadriel está vivendo aqui faz ela mudar ainda mais a direção da sua visão para se adaptar para uma nova postura. E a reunião dela com o Theo tem a função de explorar bastante esse momento de mudança da Galadriel. Quando a Galadriel e o Theo se encontram, a série cria um paralelo entre o ideal de vingança deles dois. A Galadriel perdeu o Finrod para o mal, assim como Theo teve sua vida destruída pelas forças do Adar. Até porque nesse ponto
ele nem sabia se a mãe dele tinha sobrevivido. E por isso, eles criam uma ideia de vingança igual contra o mesmo inimigo, que são as forças das sombras. E o diálogo da cena ainda complementa a proximidade deles, porque o Theo diz que vai cortar a garganta dos orcs, antes de tentar pegar a adaga da Galadriel, que é o símbolo da vingança dela. E no último episódio, o que a Galadriel fez foi justamente quase cortar a garganta do Adar com essa mesma adaga e em nome da sua vingança. Ou seja, eles dois tentaram fazer exatamente a mesma coisa, porque os dois compartilham da mesma intenção vingativa. E é isso que faz com que a Galadriel se identifique com o Theo, porque ela percebe isso. Assim como ela reconheceu no último episódio que ela deveria se afastar da sua vingança, ela incentiva o Theo a fazer o mesmo. Por isso que ela começa dizendo que ele precisa deixar a vingança, mas logo depois ela diz que eles dois precisam se libertar da mesma forma, porque nesse momento ela está dizendo para ele o que ela também precisa ouvir dela mesma. Depois dessa parte, a Galadriel continua a guiar o Theo, com um grande diálogo sobre os perigos que existem na violência e na guerra, que é o que ela mesma vem enfrentando nos últimos anos. E a cena representa a evolução conjunta que eles dois têm nesse momento, com um símbolo que é bem importante para eles dois, que é uma espada. No primeiro episódio, o Elrond pediu para Galadriel deixar a espada de lado, mas ela disse que não poderia ser nada sem ela, porque ela só estava encontrando propósito na caçada contra o mal. Put up your sword. Without it, what am I to be? Mas agora, ela consegue escolher abrir mão da sua espada, como uma forma de expressar como ela está agindo com um propósito que vai além da batalha. E a espada também é um símbolo bem constante na vida do Theo, porque ele vem carregando o cabo daquela espada sombria desde o início da série. O Valdreg sabia que o Theo estava com a espada, e ele permite que ele fique com ela, porque ele acredita que o moleque pode ser um agente das sombras, assim como ele é. Então o cabo da espada foi uma oferta para o Theo, de poder e para o caminho sombrio. It is to you and me, lad, to be ready. Mas o Theo conseguiu negar esse chamado do mal, abrindo mão da espada. E agora ele pode receber a nova espada da Galadriel, que dessa vez é um voto de confiança oposto, já que ela acredita que o Theo pode ser uma força legítima, assim como ela. Até que no final do episódio, o Theo abre mão da espada, da mesma forma que a Galadriel tinha feito por ele. O que confirma a evolução que os dois personagens conseguem ter juntos, sobre autocontrole, a guerra e o papel que eles dois podem ter. Keep it, soldier. Só um detalhe muito interessante dessa parte da Galadriel com o Theo é que o jeito como ela enxerga o potencial de futuro soldado dele é uma característica que traz alguns pontos do que já foi vivido pela Galadriel dos livros. Aqui no Contos Inacabados é mostrado como a Galadriel reconhece o potencial de combate dos anãos, aqui nessa parte. De qualquer maneira, Galadriel tinha nesse ponto mais perspicácia que Celeborn, e ela percebeu desde logo que a Terra-média não podia ser salva do resíduo do mal que Morgoth deixara para trás, a não ser por uma união de todos os povos que à sua maneira e em sua medida se opunham a ele. Também enxergava os anãos com olhos de comandante, vendo neles os melhores guerreiros para serem enviados contra os orcs. Então, é a percepção de comandante da Galadriel que permite que ela reconheça esse valor dos anãos como guerreiros. E aqui na série, quando ela declara que o Theo é um soldado, ela também é chamada justamente de comandante por ele. Commander. Eu quero comentar também um outro aspecto da série que eu venho gostando bastante, desde o primeiro episódio dela, que são as pronúncias das línguas criadas pelo Tolkien, porque elas têm alguns sons bem específicos. Por exemplo, no inglês comum, o normal seria falar Sauron, com aquele R mais enrolado. Mas seguindo algumas regras de pronúncia do legendário, esse R fica diferente. Ele fica mais vibrado, e a gente pode reparar isso em várias palavras ao longo de toda a série. You are not in Númenor. Sauron. Mithril.
Galadriel of the Noldor. E por que eu gosto tanto de acompanhar essa parte mais linguística da série? É porque eu já tenho uma familiaridade com o inglês. E assim fica bem mais fácil de acompanhar os diálogos originais da série para ver como que eles afetam a língua inglesa. E quem pode te ajudar nessa jornada para melhorar o seu inglês é o Cambly, que é uma plataforma de ensino de inglês online que oferece aulas particulares com professores nativos de países como os Estados Unidos, Austrália e muito mais. Para usar o Cambly, você só precisa ir na plataforma e escolher o professor de acordo com o que você precisa. Você tem opções de sotaques de vários países, de níveis de aulas e até de currículos diferentes. E além disso, tem uma outra ferramenta bem legal do Cambly, que é a busca por hobbies e interesses dos professores. Por exemplo, eu fui lá na plataforma e fiz uma busca por professores interessados em Tolkien, para que eu pudesse bater um papo e ter uma aula sobre um assunto que eu realmente gosto. E cara, eu falo por experiência própria que não tem nada melhor para esse tipo de aprendizado do que você só se permitir falar sobre algo que você naturalmente já gosta. The most important part of the story, you know, the themes about friendship and even about love, you know, about this battle between the things that Tolkien good and evil. stood Yeah, for, yeah, basically. yeah. Yeah. They are really bringing, you know, value to these themes that are so important to me as a Tolkien reader and fan. So I'm really enjoying it. That's great. I'm happy to hear that because I have I have a couple of hardcore Tolkien fans around me and E se liga porque agora você tem uma ótima chance para aproveitar o Cambly, porque eles estão oferecendo desconto em todos os planos anuais e tem preços a partir de R$ 99,00 por mês. E além disso, você ainda ganha uma aula grátis para conhecer a plataforma e ver se o Cambly funciona para você. É só você usar esse cupom que está aqui na tela e no link da descrição do vídeo que você ganha o desconto e sua aula grátis. Mas corre para aproveitar a promoção porque ela é por tempo limitado, até dia 18 de outubro. Então voa lá no Cambly e aproveita. Uma outra parte bem importante da Galadriel nesse episódio, que foi uma parte até bem inesperada, foi a revelação que ela fez sobre o Celeborn, que é o marido da Galadriel nos livros e agora na série também. O que foi bem notável aqui é que a Galadriel só diz que não vê ele desde os tempos da guerra, o que deixa as possibilidades do paradeiro dele bem abertas. E a gente pode criar algumas teorias sobre o que pode estar acontecendo com ele. Bom, teoria número 1. Como a Galadriel diz que só não vê ele há muito tempo, pode ser que o Celeborn esteja vivo, mas só desaparecido. Quem sabe aprisionado ou sendo impedido de aparecer por algum outro motivo. E o que parece reforçar essa ideia são aquelas informações do X-Ray colocadas no próprio Prime Video, porque elas dizem que ele foi visto indo para a guerra, mas com um destino exato que permanece desconhecido. E como a morte dele não chega a ser confirmada, a chance dele estar vivo continua valendo. Acho que essa opção poderia se integrar bem na história, porque por mais que a Galadriel demonstre uma sensação de perda por essa falta do Celeborn, ela não parece ter uma frustração tão grande quanto que ela sente pela morte do Finrod. Por exemplo, ela diz para o Halbrand que perdeu seu irmão, mas não que perdeu o Celeborn. Então eu acho que a própria Galadriel ainda pode acreditar que a perda do Celeborn não é uma questão de morte. E isso pode se tornar uma motivação bem interessante para ela no futuro. I never saw him again after that. Mas a gente também tem a teoria número 2, porque pode ser que o Celeborn tenha morrido sem que a Galadriel soubesse do fim dele. Mas isso quer dizer que ele morreu e não vai mais participar da história? Não, porque o espírito imortal dos elfos pode reencarnar. E assim ele poderia voltar mais uma vez. Aqui no Natureza da Terra-média, o livro descreve como os Valar podem conduzir esse processo de reencarnação de um espírito élfico. Portanto, é só aos elfos que os Valar podem, sob a autoridade de Eru, dar nova morada, pois é da natureza deles não chegar ao fim dentro de Arda. O corpo restaurado de um dos elfos é apenas um equivalente, e é o Fëa que traz continuidade, já que ele ainda tem um futuro em Arda. Vamos explicar rapidinho esse trecho aqui. Quando ele diz nova morada, ele está falando sobre um novo corpo, como uma nova habitação para um espírito, já que é esse espírito dos elfos que é imortal.
E aqui no final ele fala sobre o Fea, que é basicamente um nome para espírito. Então ele está explicando como um novo corpo restaurado pode receber um espírito anterior, que já carrega uma identidade. Então, seguindo essa dinâmica aqui da reencarnação élfica, o Celeborn ainda pode voltar para a série, mesmo que ele já tenha morrido. Eu resumi esse tópico em uma única frase, porque ele realmente é bem extenso, tem várias variáveis envolvidas nele, mas a referência do livro está indicada aqui na tela e na descrição para quem quiser se aprofundar mais e ver que a coisa se encaixa muito bem. E só um detalhe que foi bem interessante ver como a série recria um eco lá dos filmes do Peter Jackson, com a cena da Galadriel com o Theo reproduzindo uma rima visual com aquela cena lá dos hobbits com ambos fugindo dos seus inimigos. O Frodo se conteve para não colocar o anel nessa cena, e a Galadriel também se conteve, não usando sua espada para matar esses inimigos que ela não curte tanto assim. Então você tem uma rima visual, mas que também propõe uma semelhança de significado, com um momento de autocontrole muito importante para todos esses personagens. Beleza, agora vamos falar sobre os anãos, porque eles trazem algumas polêmicas bem importantes, bem complexas sobre possíveis mudanças do cânone e também desenvolvem algumas relações bem interessantes também. A relação do Durin e do Elrond vem sendo um dos pontos mais altos dessa série, por todo o carisma que eles vêm trazendo para essa amizade entre eles. E essa relação vem tendo um grande impacto nos rumos da história, porque é a afeição que eles têm um pelo outro que leva adiante a trama da busca dos elfos pelo Mithril. My friend is drowning. No início da história, o Durin já tinha demonstrado uma certa cobiça pelas riquezas do Mithril, pelo que ele poderia trazer de bom para o povo anão. Mas agora, as emoções dele deixam muito claro como a motivação dele para continuar as escavações de Mithril é o que o Elrond significa para ele, como amigo, pelo bem que o Mithril pode trazer para os elfos. Então a série firmou uma intenção profundamente ambiciosa para o Durin, mas que foi muito bem desenvolvida para uma motivação humana que é perfeitamente convincente, pelo que ele faz, pela sua amizade. I failed him. It's all my fault. E um dos efeitos mais interessantes dessa relação entre o Durin e o Elrond é que ela cria um dilema até bem dividido sobre as consequências das ações deles. O Durin já sabia dos riscos da escavação de Mithril, e nesse episódio ele e o Elrond continuam vendo os tremores da montanha, que reforçam os perigos dessa mineração. Mas eles continuam enfrentando esse risco, porque eles têm uma intenção legítima de salvar vidas. E com esse enredo, a série cria uma situação que tem uma moral complexa, porque eles têm intenções legitimamente boas, mas que mesmo assim ainda podem render efeitos nocivos para eles dois. Até que o final do episódio confirma a extensão desse risco que vem sendo apresentado para eles, com a ameaça do Balrog sendo comprovada ali embaixo das minas. Então o desafio do Durin tá bem mais instigante do que uma simples escolha entre bem e mal, porque a gente vê que ele tá agindo por uma questão de altruísmo verdadeira, que desperta a minha empatia como público, mas que ainda assim é uma escolha que eu tô vendo, que aproxima ele pouco a pouco para um caminho de condenação. Elrond is as much a brother to me as if he'd been fired in my own mother's womb. Mas beleza, agora vamos falar sobre a maior polêmica desse núcleo, que foi a comprovação do poder do Mithril. E eu acho que a gente pode entender algumas coisas bem importantes aqui, ou pelo menos tentar prever o que pode acontecer com elas. Aqui nesse episódio, foi comprovado que o Mithril da série de fato consegue preservar a decadência que está afetando a árvore dos elfos. Quando a gente vê aquele minério curando aquele aspecto mais corrompido da folha. E eu tenho algumas questões sobre isso, que podem ser tanto positivas quanto negativas. Acontece que nos livros, o Mithril não tem essa propriedade de preservação. Mas o meu receio sobre essa adaptação não é só uma questão de diferença, mas sim o que essa possível mudança pode significar para certos temas dessa história. E a gente pode dividir algumas teorias aqui. Primeira teoria é que caso o Mithril da série realmente tenha essa propriedade de preservar todo tipo de decadência,
Eu acredito que a história pode acabar sugerindo que essa inibição da mortalidade pode ser uma propriedade natural desse mundo, como algo que pode ser encontrado de forma pura através da natureza. E essa dinâmica pode ser problemática porque ela iria contra algumas ideias bem centrais do Legendário, já que nos livros esse poder da preservação da mortalidade só foi construído de uma forma artificial, com a construção de artefatos que eram ligados à essência sombria do Sauron, que eram os Anéis de Poder. Ou seja, nos livros, pelo menos na minha visão, essa propriedade da inibição da mortalidade é o produto de uma construção artificial e indevida, porque ela vai contra a mortalidade, que é a orgânica do mundo. E tem um trecho que eu gosto muito aqui do Senhor dos Anéis, que resume muito bem a filosofia dessa ideia. Inclusive num trecho que tem uma relação bem direta com os Anéis de Poder, né, que são um dos elementos principais da série. Então vale a gente fazer esse comparativo. Quando a Sociedade do Anel sai de Lórien, o Legolas fala sobre a dificuldade dos elfos em relação à mortalidade do mundo ao redor deles. Para os elfos, o mundo se move e move-se ao mesmo tempo muito depressa e muito devagar. Depressa, porque eles próprios pouco mudam, e tudo mais passa fugaz. É um desgosto para eles. Porém, sob a sol, todas as coisas finalmente devem se desgastar e acabar. Então ele comenta como essa decadência do mundo é um pesar para os elfos, mas que no fim das contas, todas as coisas realmente devem se desgastar, porque esse é o rumo natural dos ciclos do mundo. E o que é interessante é que essa fala do Legolas no livro é bem parecido com o que o Rei Durin fala na série, quando ele comenta como as coisas do mundo são naturalmente consumidas. That all things must one day be consumed and fade away to ash. E essa dinâmica da preservação e da decadência representa uma ideia muito importante para o Legendário, porque ela constrói um tema que reflete o que deve ser a aceitação da vida e da morte. E é por isso que, pelo menos até agora, eu acho que a introdução do Mithril na série como um elemento que tem esse poder natural de preservação seria um pouco contrário a essas ideias do Legendário, sobre o que são os perigos da negação da mortalidade, como algo que não faz parte naturalmente do mundo. Then you admit that dwarves did find it, the ore containing the light of the lost Silmaril. E o que deixa essa hipótese ainda um pouco mais complicada são os mistérios sobre a origem do Mithril, porque a gente não sabe se aquela lenda que fala da criação do Mithril a partir de uma Silmaril e de uma luta de um elfo contra um Balrog é verdade, ou se ela é apócrifa, como o Elrond disse. Então a série ainda não deu certeza sobre o que é a composição do Mithril, se é algo natural ou se é algo que foi tocado por alguma outra fonte de poder de alguma outra forma. Mas as coisas ainda podem se encaixar de outra forma, porque a gente tem a teoria número 2. Por outro lado, pode ser que o Mithril só haja sobre as propriedades específicas dessa árvore dos elfos, e não sobre toda a decadência do mundo, inclusive a dos corpos deles. Porque a realidade é que a série ainda não comprovou na prática qual é a origem dessa decadência da árvore. A gente ainda não tem certeza sobre o que é esse tipo de corrupção. Então existem muitas possibilidades que podem justificar por que essa folha foi aparentemente purificada pelo Mithril. Pode ser que por mais que o Mithril tenha ação sobre essa árvore específica, ele não tenha ação sobre o corpo dos elfos, que é a parte mais importante dessa dinâmica, porque essa propriedade também não foi comprovada. Então ainda existem muitas opções sobre qual deve ser a verdadeira extensão dos poderes do Mithril nesse caso. Vamos ficar no aguardo para ver como essa trama vai se desenrolar e como isso vai se encaixar com os Anéis de Poder. E eu fico bem ansioso para ver isso tudo se concluindo, porque esse é um dos assuntos mais importantes dessa história, por tudo que isso significa. E uma recomendação é que eu tenho um vídeo inteiro feito sobre a partida dos Elfos da Terra-média, que envolve completamente essa questão da prevenção da decadência, o poder dos anéis e como que isso mudou a forma de vida dos Elfos. É um vídeo que tem umas referências bem interessantes pra gente complementar as lacunas do que tá acontecendo na série, com o Mithril, essa busca pela prevenção e tudo mais. Vou deixar aqui nos cards e na descrição. Beleza? Ok, agora vamos falar sobre o que aconteceu com os Pés Peludos. Uma ideia que vem conduzindo toda a história desse núcleo é a importância da fé
em um propósito superior, que no caso vem da crença da Nori no propósito da chegada do estranho. E desde que ela assumiu essa posição, a confiança dela vem sendo colocada à prova e testada em várias situações diferentes. No último episódio, ela tinha mostrado como ela acreditava na bondade dele. Mas quando os poderes do estranho revelaram um potencial mais assustador, ela demonstrou um receio sobre o que ele pode fazer. E agora, nesse episódio, a série reforça esse conflito sobre o potencial incerto do estranho, mas dessa vez expandindo o efeito desses poderes para os outros pés peludos que estão ao lado da Nori. Então a gente tem um avanço da escala desse conflito. Quando aquele arvoredo aparece destruído, o Sadok conta uma lenda que diz que a montanha cospe fogo quando um novo mal desponta. E a cena mostra a suspeita da Nori sobre a vinda do estranho como esse possível mal, que é algo que só aumenta aquele receio que ela já vinha tendo desde os últimos episódios. A new evil is rising. Então o que ela está enfrentando é uma crise de fé, porque ela começa a questionar o propósito da vinda do estranho. Tanto que quando Sadok pede para Nori tentar convencer ele a dar um jeito nas árvores, ela e a Pop inventam uma desculpa qualquer para não fazer esse pedido, porque elas passam a ter um certo receio do potencial dele. It's my rude of us to ask more of him. Até que quando o estranho usa a magia e acaba quebrando aquele galho, esse receio da Nori sobre os perigos dele se espalham para o resto do acampamento. E o estranho acaba se vendo como aquele perigo que ele já imaginava que ele poderia ser desde os últimos episódios. E como consequência, a Nori se separa do estranho e abre mão da sua fé no propósito dela mesma. But now I understand. I'm just a Harfoot. E depois disso, esse conflito fica bem mais urgente com a chegada daqueles cultistas. Aquele trio de vilões encontram os pés peludos e destroem o acampamento deles, o que por sinal foi uma demonstração bem cruel das intenções desses caras. E o que é interessante é que esse ataque de agora pode ser comparado com aquele último ataque que os pés peludos já tinham sofrido. A gente já viu nos outros episódios que quando o estranho estava com a Nori e os outros, ele protegeu eles do ataque daquele trio de lobos. Mas agora, com a separação do estranho e da Nori, os pés peludos ficaram vulneráveis contra a ação dos cultistas. Então a crença da Nori no potencial do estranho continua sendo destacada como uma virtude diferencial, que foi algo que pôde ajudar ela no passado, mas que fez falta agora, quando ela ficou desacreditada. I saw that star falling. Should have just let us alone. Eleanor, you tried to tell me, Mother. Só que mesmo nessa fase de crise da Nori, ela também encontra os incentivos para recuperar o seu laço com o estranho. Quando ela vê que ele conseguiu recriar a vegetação do arvoredo, e quando a comunidade também apoia a crença que ela teve sobre ele, antes de todo mundo. E assim ela reencontra mais uma vez aquele incentivo para ir ao encontro do estranho. What's the good of living, Sadok? If we aren't living good. Então, nesse episódio, a crença da Nori é colocada à prova mais uma vez, dando sequência ao que ela vem enfrentando desde o primeiro episódio. E o que fez a situação atingir uma nova escala foi a forma como toda a comunidade dos pés peludos passou a ser envolvida pelas decisões dela, e de uma forma que desafia ainda mais a Nori com a presença dos cultistas como novos vilões. E o que isso tudo também pode indicar para o futuro da série? Bom, como eu venho falando desde o início da temporada, eu acredito que o estranho vai preencher um papel de uma força para o bem, e não o papel do Sauron, porque assim a fé da Nori seria comprovadamente uma virtude benéfica, que vai ser diferencial para as forças legítimas dessa história. E eu acredito que até os diálogos desse episódio foram bem diretos nesse ponto, porque eles declaram pra gente com todas as letras que a Nori sempre esteve certa em ajudar o estranho. Então acho que tudo está indicando que o estranho pode ser um aliado e não um inimigo. Brandyfoot girl was right to help him. Was right all along. Só alguns comentários rápidos aqui sobre o núcleo de Númenor. A Míriel fica cega, comprovando aquela profecia que o pai dela tinha feito lá em Númenor, sobre a partida dela para a Terra-média trazer sombras para a vida dela.
E isso cria uma dinâmica interessante com o Elendil, porque ela termina a batalha cega, mas ainda confiando nos rumos de Númenor ao lado dos elfos. Só que o Elendil, com a perda do Isildur, se arrepende das escolhas dele, tanto que ele fala que não deveria ter salvo a Galadriel. Então tanto a Míriel quanto o Elendil têm perdas, só que a rainha abraça mais a sua fé, a sua confiança na esperança, enquanto o Elendil questiona a própria fé que ele teve no passado. Númenor will return. Então a gente tem alguns caminhos diferentes para esses dois personagens, com eles assumindo posições um pouco diferentes das atitudes que eles estavam tomando no passado. E eu fico curioso para ver como que isso vai ser trabalhado daqui para frente, com essa mudança lá em Númenor. Então é isso, galera. Essas foram minhas impressões sobre o 7º episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Eu gostei bastante de como a série pegou esse momento de batalha grandioso e impactante para provocar mudanças que são exploradas nos seus personagens, tanto no núcleo lá da Galadriel, quanto até nos Pés Peludos também, já que eles são afetados pela explosão. Digam aí o que vocês acharam do episódio nos comentários. Se gostaram, puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, convido você a se inscrever aqui também, dá uma olhada na playlist de vídeos da Terra-média, se você curte o assunto, porque tem bastante coisa aqui no canal. E é isso, vejo vocês no grande finale da temporada, que é quando o Sauron finalmente vai se revelar, né? Pelo menos eu espero, e é o que estão dizendo por aí. Enfim, vamos ver. Então eu fico por aqui, valeu e um abraço.